a palestrante da noite, uma querida colaboradora da casa, Ruth, seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada. E o tema é Vida em Família e Laços de Parentesco. O Mestre Jesus em suas palavras. Assim seja. Boa noite. Queria agradecer mais uma vez a essa casa pela oportunidade, na pessoa do Beto, que hoje seja uma noite de trocas de experiências, que a gente consiga refletir um pouco mais sobre um tema tão importante que é a família, que às vezes no dia a dia a gente não enxerga o nosso próprio núcleo familiar, né? Às vezes a gente é muito legal com os outros, fora de casa, e a gente não se olha. Então, o que a gente vai falar aqui hoje? Tópicos: laços de família, uma análise espírita, né? E o impacto da contribuição dos laços de família para a sociedade. O que a gente tem que pensar? A família, ela não é só uma instituição social, mas ela também é uma instituição espiritual. E tudo tem um motivo, nada é por acaso. Na leitura de hoje já deu para fazer um resuminho do que a gente vai conversar aqui hoje, e espero que todo mundo pegue essa linha de pensamento aí para refletir um pouquinho sobre a importância da família. Então, no livro As Leis Morais, do Rodolfo Cargas, ele fala: a família é uma instituição divina cuja finalidade precípua consiste em estreitar os laços sociais, ensejando-nos o melhor modo de aprendermos a amarmos como irmãos. Na família é a primeira oportunidade que a gente tem de respeito mútuo, de troca, de resiliência, de paciência. Quantas vezes a gente facilmente se estressa com um familiar? Gente, não vou ser hipócrita, não sou perfeita, nem tudo são flores, tá? Mas é pra gente refletir mesmo. Quantas vezes a gente se estressa por pouco com um ente querido e lá fora é a melhor das pessoas? O que a gente tem que pensar? Que esses laços de família, eles são necessários para o progresso de ambos. Ninguém está ali por acaso. Então, Deus criou a família como essa oportunidade da gente revisitar, muitas vezes, espíritos que estiveram com a gente no passado, em outras existências, ressignificar erros do passado, né? Se regenerar, se arrepender. O que a gente tem que pensar é o seguinte: a gente não, todo mundo está aqui, né? Acredito que mesmo quem esteja aqui pela primeira vez sabe que no Espiritismo a gente acredita na reencarnação, então o espírito é único, a gente que vai mudando de corpo em cada existência, e toda vez que a gente retorna com um propósito, seja para reencontrar familiares próximos, amores, amigos e também as antipatias. Então, essa questão da gente ter essa noção da importância da família para estreitar esse laço da família e reproduzir o que a gente aprende na família, na sociedade, é o principal intuito para que a gente siga para o progresso, que é o intuito de Jesus com a reencarnação, é que a gente vá se aprimorando até o momento que a gente, em rumo ao progresso, até o momento da gente ser perfeito. Vai demorar um pouquinho, né? Mas a gente, cada existência, a gente fazendo um pouquinho e se dedicando a fazer o bem, a gente vai evoluindo. Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec fala lá no capítulo 14 sobre os tipos de laço de família no Espiritismo. Então, ele já esclarece pra gente que tem duas espécies de família. A família que a gente chama vulgarmente família do sangue, né? E as famílias que são ligadas pelos laços espirituais. Então, a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso. Ele fala assim, ó: os laços do sangue não estabelecem necessariamente vínculo entre os espíritos. Primeira coisa que a gente tem que pensar, como eu falei anteriormente, o corpo muda, o espírito não. Então, muitas vezes, aqueles pais estão oportunizando um corpo novo para um espírito que vai reencarnar. É um ponto. Até aí é uma família consanguínea. Mas a gente pode ser uma família consanguínea que também tenha laços espirituais. E aí a gente vai desenvolver isso aqui. Então, ele ainda fala assim pra gente: o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque ele já existia antes da formação do corpo, tá? Então, quando a gente, como pais, oferta um novo corpo para o nosso filho reencarnar, a gente também assume uma missão de educar, de formação de caráter, né? Para que aquele espírito seja encaminhado para o progresso. E ainda nesse mesmo capítulo ele fala assim, ó:
Não é o pai que cria o espírito do filho, apenas lhe fornece o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazer progredir. Justamente isso que eu falei para vocês. Me permitam fazer uma leitura aqui de Emmanuel, na obra O Consolador, que eu achei muito oportuna para esse tema de hoje. A melhor escola ainda é o lar, onde nós devemos receber as bases do sentimento e do caráter. Os estabelecimentos de ensino, a vivência de mundo podem até instruir, mas só a família pode educar. É por essa razão que a universidade poderá fazer o cidadão, mas somente o lar pode edificar o homem. Então, quantos exemplos a gente tem dentro de casa, bons e ruins, né? Nem todas as famílias são flores, nem todas as relações familiares são perfeitas, mas a gente replica o que a gente vivencia no nosso núcleo familiar, tá? Seja bom ou ruim. Ele ainda continua falando aqui sobre os laços espirituais. Então, ele já explicou pra gente dos laços corpóreos e agora ele vai ratificar que esses laços espirituais, eles são duráveis. Eles não são como laços corpóreos que podem se desfazer apenas com a matéria. São laços que a gente faz com esses espíritos e a gente reencontra com eles diversas vezes na oportunidade de seguirmos juntos para o progresso. Então ele fala assim, ó, os laços espirituais são duráveis e se fortalecem pela purificação dos sentimentos, perpetuando-se no mundo dos espíritos através de várias migrações da alma. Justamente isso que a gente falou agora. Então, esses laços espirituais vão se fortalecer pelo amor, pelo perdão, pela convivência harmoniosa, e aí eles vão permanecer além da nossa vida material. E aí ele ratifica ainda aqui dos laços corpóreos. Então, os laços corpóreos são frases como a matéria, se extingue com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente já na existência atual. O que acontece? Às vezes, aquela relação familiar se resume, se limita apenas ao sangue, ao laço consanguíneo. Não tem uma afinidade moral, então ela tende a se enfraquecer e muitas vezes a se romper. Essa obra aqui, Estude e Viva, pelos espíritos Emmanuel e André Luiz, eles também abordam a questão do laço consanguíneo. Então eles falam assim: grupo consanguíneo a que você forçosamente se vincula por remanescentes do pretérito ou imposições de afinidade visa o burilamento pessoal. O que eles estão falando aqui? Primeira coisa, a gente não vem naquela família por acaso. Segunda coisa, eu não pedi para nascer, pediu, tá? A grande parte dos espíritos que já tem um grau de entendimento participam do seu planejamento reencarnatório, tá? Isso, inclusive, está bem claro numa obra que eu vou até citar na frente, que é o Missionários da Luz, que é pelo espírito André Luiz. Recomendo muito a leitura, me tirou muito da ignorância em relação à doutrina. E lá ele explica direitinho pra gente como é o planejamento reencarnatório, quais são as escolhas que a gente vai ter, quais são as provas que a gente vai ter e com quem a gente vai voltar, tá? Então, a família não é fruto do acaso, a gente é reunido por afinidades ou por necessidades espirituais de ressignificação, de perdão, para que a gente consiga ter um crescimento mútuo. É engraçado isso porque às vezes a gente tem conflitos familiares, às vezes pode até não ser naquele núcleo primário, pode ser um primo, enfim. Tem mães que não falam com os filhos e vice-versa, né? E às vezes a gente fica se questionando, por quê, né? Por que aquele filho é daquele jeito, né? Por que é revoltado? Por que não se dá bem comigo? Aí está a principal prova, a principal resiliência que a gente tem que ter. Não é fácil, claro que não é fácil, né? E esse trabalho reencarnatório, ele já começa com os benfeitores espirituais durante a gestação. Eles vão preparando esse reencontro. Muitas vezes os espíritos se encontram em sonhos, os desencarnados com os que estão encarnados, para justamente afinar essa necessidade da reencarnação e da reconciliação. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec também fala o seguinte:
Os verdadeiros laços de família não são, pois, os da consanguinidade, e sim os da simpatia e da comunhão de pensamentos, que prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Aí eu tomei a liberdade de botar uma foto da minha família, do meu núcleo familiar principal. Então eu tenho meu marido, eu, meu filho Davi, consanguíneo, meu filho Mauê, de laço espiritual, e minha filha Marcela, consanguínea. Quando a gente casou, tem 10 anos. O meu filho Davi tinha 2 e o meu enteado Mauê tinha 4. Foi um encontro de almas dos dois. Eles são irmãos, não tem como dizer. É uma relação muito linda. Chego até me arrepio de falar. Porque eles nunca brigaram. Imagina, crianças pequenininhas, né? Em um novo lar, com uma junção diferente, né? Com um que é a mãe, o outro é o pai, o outro é outro pai e a mãe é outra mãe, uma confusão na cabeça deles. E a gente, claro, sempre com uma conversa amorosa, né? Explicando que ninguém deixou de ser pai de ninguém, que todo mundo se ama, e eles automaticamente se encontraram. Quando chegam nos lugares, se apresentam como irmãos e realmente o são. Então eu tenho esse testemunho familiar de que ali não tem explicação. Ali eles são irmãos, não são de sangue, mas com certeza são espirituais. E o mais legal é que a pequenininha veio assim, Deus mandou depois de uns anos, e ela veio fazer essa junção consanguínea, né? Entre um e outro ali, mas fechar esse laço espiritual. Então, não sei se vocês já leram, mas lá em Mateus, no capítulo 12, nos versículos de 46 a 50, ele fala assim para os discípulos: aqui está minha mãe e meus irmãos, pelos laços do Espírito, porque todos que fazem a vontade do meu Pai que está no céu são meu pai e minha mãe. Essa é a maior verdade. Quantos amigos a gente tem, que a gente tem uma afinidade tão forte que a gente chama até de irmã. Às vezes até mais do que um parente que é realmente consanguíneo. Então, o Chico também dizia, né? Muitos inimigos vão voltar como familiares, alguns amigos vão voltar como presente e os amores vão ser reencontros. Então, tudo isso tem uma causa, né? Para que a gente consiga ter um adiantamento, um progresso. Aí lá no Livro dos Espíritos, na parte 3ª das leis morais, que ele fala dos laços familiares e laços sociais. Aí na questão 773, achei interessante trazê-la aqui só para a gente fazer uma analogia entre os animais e nós seres humanos. Então ele pergunta assim: por que que entre os animais os pais e os filhos deixam de reconhecer-se, desde que estes não mais precisam de cuidados? Primeira coisa, os animais eles vivem uma vida material e não moral. Então, por instinto, aquela mãe vai cuidar do filhote até o momento que ele possa se cuidar sozinho. A partir daquele momento, muitas vezes ela realmente o abandona para se preparar para receber novos filhotes. Então, apenas uma vida material. O homem não. O homem, além das suas necessidades físicas, ele tem a necessidade do progresso moral. Então, ele tem que contribuir com a formação de caráter daquele ser humano, daquele filho. Ele tem que guiar aqueles seres para que eles consigam também um progresso. Então, isso se complementa na questão 774, que ele fala assim: há pessoas que, do fato de os animais, ao cabo de certo tempo, abandonarem suas crias, deduzem não serem os laços de família entre os homens mais do que resultado dos costumes sociais e não efeito de uma lei da natureza. E o que devemos pensar a esse respeito? Então, acabei respondendo antes, mas o que os espíritos respondem para Kardec é justamente isso, que o homem, além de uma vida física, tem uma necessidade de progredir. Então, esses laços sociais entre os homens são necessários para o progresso. Então, quando a gente fortalece os laços de família, a gente, querendo ou não, fortalece, cumpre, na verdade, a lei de sociedade, tá? E aí é interessante também que lá na questão... desculpa, voltei sem querer aqui. Lá na questão 766, ele fala se a lei de sociedade está na natureza. Ele pergunta. E os espíritos falam, sim,
os homens foram criados para viver em sociedade. Na questão seguinte, na 767, ele fala assim, e é contrário à lei da natureza o isolamento absoluto? E ele fala, sim, porque o homem, por instinto, precisa conviver em sociedade para progredir. Então, isso aí já está entendido, não tem para onde fugir, tá? Na questão 775, que ainda está, né, nesse cenário, né, da família, que fala muito sobre o retrocesso moral e o egoísmo, Kardec pergunta assim, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? E aí os espíritos respondem, o relaxamento dos laços de família levaria a uma recrudescência do egoísmo, seria um retrocesso moral. Por quê? Porque é na família, novamente, que a gente aprende o amor, o altruísmo, a responsabilidade, a cooperação. É no lar que o amor de Jesus está presente, que a gente desenvolve, por exemplo, a empatia, ou seja, que a gente também combate o egoísmo. Quantas vezes a gente precisa repartir o alimento, o brinquedo, o tempo com os nossos familiares? É o primeiro exercício que a gente faz. E aí, no livro Filosofia Espírita, pelo Espírito Miramês, ele fala ainda sobre essa questão da moral e do egoísmo, né, diante dos laços de família, e aí ele ratifica aqui. O relaxamento dos laços de família seria para a sociedade um desastre moral, capaz de reconduzi-la ao primitivismo. A família é o alicerce da sociedade. Nela se assenta a base da harmonia dos povos. Como preparar homens de valor para o amanhã sem essa base? Criança sem orientação é marginalização à vista. A gente, como pais, tem uma tarefa muito desafiadora, porque a gente contribui diretamente para a formação do caráter dos nossos filhos, para o comportamento deles fora da porta da nossa casa. É tão bom quando a gente chega nos lugares e nosso filho ficou com alguém e fala assim, parabéns, seu filho é muito educado, olha, seu filho se comportou bem, né? Por quê? Porque quer dizer que ele entendeu os valores da família, da educação, do bom comportamento, da solidariedade. E quando também não entende, a gente vai lá e tem o dever moral de ensinar, de educar. E aí no mesmo livro ele ainda continua. O combate ao egoísmo começa no lar, porque ali passamos a nos interessar uns pelos outros, já com certo desprendimento. Na família aprendemos a ser fraternos. Então, a gente sabe que o egoísmo, ele é a origem da maioria dos males da humanidade. Às vezes até o filho único, não pensem que o filho único não é egoísta, não trabalha essa questão da repartição, não. Às vezes é um pouquinho mais egoísta do que os que têm irmãos, mas ele também tem que ser, também tem que repartir com o pai, com a mãe, com o primo, com o avô, né? Então não adianta aquela desculpa, mas eu sou filho único, eu não aprendi a repartir. Negativo, tá? Porque eu não moro sozinho, sou filho único e moro sozinho? Não. Eu estou ali repartindo meu lar, meus dias, meu alimento, tudo com aquelas pessoas que estão convivendo comigo. E o mais importante disso é que a gente renuncia de várias coisas ao mesmo tempo, né? Cada hora um pouquinho, um tem que ceder um pouquinho, e a gente para um pouquinho de pensar só no eu e começa a pensar no nós. Isso é muito importante. Até porque ninguém faz nada sozinho, né, gente? Não adianta você fazer dar tudo na mão dos seus filhos, ou do seu marido, ou dos seus entes queridos, e depois eles chegarem da porta para casa, da sua casa para fora, na sociedade, ser solto no mundo que não é aquela realidade. Que ele vai ter que ceder, que ele vai ter que ter empatia, né? E aí, por que os laços familiares reforçam os laços sociais? Então, essa questão é interessante, que a gente já falou aqui, porque uma sociedade saudável, ela nasce de uma família com uma base forte moralmente, né, independente da sua forma externa. Então, independente, considerando as diversas formas de família que a gente tem na sociedade, o que legitima aquela família não é a sua estrutura externa, é a seu vínculo moral. É aquele vínculo moral que a sustenta. Então pode ser uma família por adoção, uma família por escolha, né? uma família por afinidade, né? Mas o que vai valorizar mesmo aquela família é se aquela família tem
amor, se tem empatia, se tem cuidado. E isso se reflete nos laços sociais. Então, independente de ser uma família consanguínea ou não, é o comportamento moral e o que se pratica naquele lar que vai fortalecer os laços sociais, porque aquela pessoa vai replicar na sociedade o que ela aprendeu em casa. E é justamente o que esse livro aqui, o Cristiano aborda, as leis morais na atualidade. Eu achei bem interessante essa frase que ele colocou, porque realmente é isso aqui. A família é como se fosse uma sociedade em miniatura. Ela é para a sociedade como uma célula é para o organismo. Mantém sua individualidade e autonomia, mas interagem com outra em constante interdependência. Cada célula tem sua função orgânica, mas muitas vezes ela precisa trocar líquidos, fluidos, ou com outras células, com o meio externo, com o meio interno, para que tudo dê certo no nosso corpo. É a mesma coisa. A gente vai fazendo um laboratório em casa para replicar na sociedade o nosso comportamento. Então, essa é a função espiritual da família e social. E aí, tem outro livro também, que eu já falei anteriormente, mas eu trouxe ele de volta, As Leis Morais. Ele fala assim: existem grupos familiares cujas relações afetivas, por mais fracas, são rompidas facilmente, tomando cada qual o seu próprio rumo, tão logo surja uma oportunidade propícia. Então, muitas vezes acontece realmente daquele laço consanguíneo que é fraco como a matéria, se quebrar porque não existe uma afinidade, não se construiu uma empatia, uma parceria espiritual, e ele acaba se quebrando. E aí eu vou pedir para vocês também licença para eu ler aqui um trechinho do livro Constelação Familiar, da Joana de Ângeles, que é bem interessante também. Ela fala assim: esse agrupamento familiar não é resultado casual de encontros apressados no mundo físico. Havendo ocorrido nas esferas espirituais antes do renascimento orgânico, quando são desenhadas as programações entre os espíritos comprometidos, positiva ou negativamente, para os ajustamentos necessários ao progresso a que todos se encontram submetidos. Analisando-se as necessidades evolutivas, aqueles que se encontram com responsabilidades a cumprir juntos, constatam a excelência do cometimento que lhes ensejará reparação e crescimento intelecto-moral, em face dos erros passados, facultando-se a tolerância e o perdão das ofensas como fundamentais para a aquisição da harmonia. Então, ela já consolidou muitas coisas que a gente comentou aqui hoje. É até interessante, vou contar uma situação que aconteceu comigo. Quando a minha filha tinha 2 para 3 anos, ela, vez ou outra, porque nessa idade a criança ainda está meio lá no plano espiritual, meio aqui, né? Então, às vezes, ela confunde as realidades. E aí ela olhava para o meu marido, para o pai dela, e dizia assim: "Ah, é Murilo." Aí eu: "Que Murilo, filha? Seu pai?" "Não, Murilo, meu marido." Serinha. Eu disse: "Como assim, mulher?" "Ela é." E começava a me contar a história. Olha, a gente morava, eu lembro e fico até rindo. A gente morava numa casa amarela, numa rua da virada. Eu acho que ela quis dizer uma rua de esquina, né? Mas ela era pequenininha. Lá tinha muitos quartos. E assim começou a descrever. Eu falei: gente, então deve ser... Provavelmente o pai dela já foi marido dela em outra existência, né? E eles se reencontraram. E uma curiosidade foi recente, que eu cheguei para ele e falei assim: "Ah, eu te amo tanto." Aí beijei. Aí ela falou assim: "Para com isso que eu te amo muito mais." Ela tem 5 anos, viu? Parece que tem 80. Deve ter uns 300 anos. Aí ela falou assim: "Eu te amo muito mais." Eu falei: "Como assim?" Ela: "É sim, é muito maior do mundo." Eu disse: "É." Eu falei: "Será que você foi minha mãe?" Ela: "Com certeza." Serinha. Aí eu disse: "Oi, repare, se não foi, já foi. Ela é engraçado porque assim, ela entende essas coisas que eu falo porque a gente conversa sobre o espiritismo em casa. Ela faz o evangelho no lar comigo, né? Ela viu eu estudando para aula. Então, assim, muitas coisas ela consegue associar também porque a gente já tem essa conversa. Então, ela já consegue linkar o que ela já viveu com o conhecimento de agora. Então, é bem interessante. Comecem a observar os encontros que a gente tem no nosso dia a dia, né? Com as pessoas que a gente convive. Ainda no mesmo livro, ele fala assim, ó: "Entretanto,
a amizade com que se querem e a abnegação recíproca de que dão provas chegam a alcançar raias sublimes. Tem amizades, tem laços familiares que a gente chega e fica emocionado, né? Imagina pais, né, de crianças atípicas, com necessidades especiais, que muitas vezes, a maioria das vezes, na verdade, precisam de renunciar diariamente, né, a várias coisas, a várias oportunidades. E ali, com certeza, é um reencontro, né? Os dois lados estão resgatando dívidas anteriores, né, desentendimentos. Às vezes, um fez muito mal ao outro em outra vida e agora vem ressignificar isso, se arrependeu no plano espiritual e pediu para reencarnar, para se redimir. Então, nada é por acaso. Às vezes a gente fica perguntando, por que eu? Não adianta se perguntar, é a prova que a gente tem que passar ou a expiação que a gente tem que passar. Voltando lá para aquele capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala sobre os contrastes nas afinidades familiares. E aí ele traz assim para a gente: em uma única família podem coexistir parentes com forte afinidade e estima mútua, bem como aqueles que demonstram animosidade constante e rejeição mútua. Isso é fato, né? Quem aqui nunca se desentendeu com familiar? Às vezes pode ter até alguém aqui que está vivenciando um conflito familiar, né? Eu sei que é fácil falar, né? Perdoa, ressignifica. Não é fácil colocar isso em prática, mas a gente tem que ver pelo lado bom, que Deus está dando uma oportunidade da gente corrigir erros do pretérito, da gente se arrepender, da gente se melhorar. Então, quando a gente estiver com raiva, né, daquele ente querido, né, que não está tão querido naquele momento, que a gente está com mágoa no coração, a gente tem que fazer uma prece a Deus, ao nosso anjo da guarda, à espiritualidade amiga e pedir: me ajuda, né, a ser firme, a vencer esses desafios, a seguir nessa caminhada com resiliência, me ajuda a entender o perdão. Às vezes o perdão, claro que o perdão a gente não vai esquecer o que a pessoa fez, mas o perdoar é a gente lembrar daquilo sem reviver aquela mágoa, sem aquilo te fazer mal, já é um primeiro passo, né? Então, a gente, nem tudo são flores, mas é a oportunidade da gente se melhorar, né? E outra coisa, às vezes a gente fica assim, a gente tenta a reconciliação com aquela pessoa e a pessoa fica resistente, a pessoa não quer, a pessoa briga. Mas faça a sua parte, que de pouquinho em pouquinho, quem sabe a gente consegue entrar no coração daquele ser humano e gerar essa reconciliação. E aí ele continua: os espíritos que encarnam numa mesma família, sobretudo como parentes próximos, são, na maioria das vezes, espíritos simpáticos, ligados por relações anteriores, que se traduzem por uma afeição recíproca na vida terrena. Quem assistiu o Nosso Lar, né, tem vários momentos que eles ilustram, né, o retorno à pátria espiritual, o reencontro com a família, bem como o inverso, né, a reencarnação para resolver alguma falha, alguma questão do pretérito. Então, alguns espíritos vão retornar pelo afeto e outros pela necessidade de reconciliação. Então, essas duas opções são oportunidades do crescimento. E aí ele continua assim para a gente: mas também pode acontecer que uns sejam completamente estranhos uns aos outros, divididos por antipatias igualmente anteriores, que se expressam na Terra por um mútuo antagonismo a fim de lhe servir de provação. Isso tudo aqui que a gente já comentou. E aí lá o Santo Agostinho, ainda no mesmo capítulo, ele fala assim pra gente: pode acontecer também a encarnação de espíritos menos adiantados em uma certa família, a fim de receber-lhe conselhos e bons exemplos, e a bem de seu progresso. Então isso vai acontecer também. Nenhuma família vai reencarnar todo mundo no mesmo nível de evolução espiritual. Vão ter uns mais evoluídos, uns menos, uns mais presos à matéria e uns mais desapegados. E essa convivência dos dois lados vai ajudar para o progresso. Mas o que acontece? Quando a gente tem um espírito menos adiantado no nosso núcleo familiar, que está o tempo todo nos provando, às vezes a gente fala: ai meu Deus, me dá paciência. Ele vai lá e vem aquele
aquele membro que você tem uma antipatia e puxa uma briga ou puxa uma confusão, aí você fala, meu Deus, aí você respira fundo e tenta resolver. Então, essa é o contexto mais desafiador, mas muito meritório. Então, nem sempre vai se resolver numa única existência, né? Às vezes a gente vai vir várias vezes para resolver problemas do passado, mas como diz Beto, né, a gente pagando um pouquinho de horas nessa vida já alivia a próxima. Por vezes os espíritos se tornam causa de perturbação, mas aí é que está a prova, né? Aí que está a tarefa. Acolhei-os, portanto, como irmãos, auxiliai-os e mais tarde, no mundo dos espíritos, a família se felicitará de ter salvado náufragos que, por sua vez, poderão salvar outros. E aí, lá no Missionários da Luz, que eu comentei com vocês, no capítulo 13 da reencarnação, ele conta sobre a reencarnação de Segismundo. E aí é um espírito comprometido com o passado, né? Especialmente relacionado à família. O que aconteceu com o Segismundo, assim, resumindo para quem não leu o livro? Ele, numa existência pregressa, assassinou seu futuro pai por conta da sua futura mãe, que era Raquel. E aí ficou esse problema não resolvido. Até o momento que no plano espiritual ele realmente se arrependeu e sentiu a necessidade de se regenerar, e pediu a oportunidade de reencarnar, não como castigo, mas como uma oportunidade de melhoramento, de regeneração. Não é fácil esse processo reencarnatório, principalmente quando se tem um problema tão grave como o do Segismundo, que foi o assassinato. Então, lá no plano espiritual, os benfeitores espirituais trabalham, né, com encontros, para que eles consigam fazer algum ajuste prévio, que foi o caso de Adelino. Então, Adelino e Segismundo se encontraram várias vezes no plano espiritual. Se vocês lerem o capítulo, ele tem pesadelos e confidencia isso com a Raquel, que é a esposa dele atual. Mas a espiritualidade consegue, né, dar todo o suporte para que essa reencarnação, inclusive durante a gravidez, ocorresse da melhor forma. E aí Segismundo volta como filho de Adelino e Raquel, para o aprendizado mútuo e o perdão mútuo, tá? Aí a Joana de Ângeles, lá no livro Estudos Espíritas, que ela fala um pouquinho sobre respeito e ética, né, dentro da família, ela ratifica aqui, a família tem suas próprias leis, claro. O filho tem que respeitar a mãe, os avós, todos têm que se respeitar mutuamente, né? Existe hora para deitar, hora para acordar, tem as suas regras. Cada núcleo familiar vai se ajustar diante da lei de sociedade com a sua lei dentro de casa. Então, que consubstanciam regras do bom comportamento dentro do impositivo do respeito ético recíproco entre seus membros. Se um filho desrespeita o pai e o pai não o educa, ele vai fazer isso com qualquer pessoa fora de casa. É o básico, né? Então, ela continua aqui em outra obra, no SOS Família. Então, a Joana também fala aqui, ó. A família é, antes de tudo, um laboratório de experiências reparadoras, na qual a felicidade e a dor se alternam, programando a paz futura. E aí, ela fala aqui, eu peguei um outro trechinho, deixa eu ver se eu trouxe ela aqui. Não, mas ela nesse mesmo livro, ela reafirma o quê, né, nesse SOS Vida? Que essa família, ela é um núcleo reencarnatório essencial para a evolução espiritual. Isso que tudo a gente já conversou agora, tá? Então, a gente vai alternar entre dores, desafios, tristezas, felicidades, mas isso tudo vai gerar reajuste entre os membros daquela família, oportunidades de melhoramento. Então, a união familiar também é essa oportunidade da gente semear a paz. No mesmo livro, ela fala aqui, ó, irmãos que se amam ou se detestam, pais que se digladiam, genitores que destacam os filhos em detrimento dos outros, ou filhos que agridem ou amparam pais, todos são espíritos em processo de evolução. É difícil, né? A gente sabe que numa mesma família podem coexistir membros que não se dão, né? Mas a gente tem que tentar resolver pelo menos um pouquinho nessa existência. Então, esse amor e essa dor vão nos auxiliar para que a gente supere, né? Então,
Todos esses desafios são os reflexos lá daquele planejamento reencarnatório que a gente já comentou, justamente para resgatar as dívidas do passado. E aí no livro Sexo, Vida e Sexo, pelo Espírito Emmanuel, que ele fala da educação e da regeneração, ele fala assim: de todas as associações existentes na Terra, nenhuma talvez mais importante em sua função educadora e regenerativa a constituição da família. E ele continua: é na família que os espíritos, atendendo aos impositivos do progresso, revezam na arena do mundo, ora envergando a posição de pais, ora desempenhando o papel de filhos, aprendendo as lições profundas do amor. Então a gente troca de lugar, de cadeira, né, o tempo todo com os nossos entes queridos, para que a gente consiga aprender as lições do amor. É indispensável amar e desculpar, compreender e servir, tantas vezes quantas se façam necessárias, de modo que o sofrimento e a dissensão desapareçam. E às vezes a gente tem conflitos familiares que a gente toma as dores do outro, né? Então, assim, já aconteceu na minha família, quando eu morava com meus pais, de brigas de meu pai e da minha mãe, eu querer tomar as dores da minha mãe e ficar morrendo de raiva do meu pai de uma maneira que eu não queria falar com ele. Isso é do ser humano, a gente é imperfeito, né? E isso me acompanhou durante muitos anos. Até um dia, eu já adulta, dividi isso com a minha mãe. Eu falei: mãe, às vezes eu olho para ele e eles são separados, mas hoje em dia a gente se dá bem, todo mundo, mas eu dizia: mãe, às vezes eu olho para ele e fico assim: meu Deus, eu não consigo abraçar com aquela vontade, com aquela coisa, porque ele fez tanta coisa com você. Aí ela falou assim para mim: ela, veja, o meu problema com ele, eu que tenho que resolver com ele. Eu já estou resolvendo, ela falou para mim. Isso para mim já está passando. Você é filha dele, ele sempre foi um bom pai. Tenha amor no seu coração, perdoe. Aí foi um tapa na minha cara, né? Porque ela que sofreu, eu tomava as dores dela e ficava com essa raiva. Hoje em dia, graças a Deus, eu exercito muito a paciência, né? Eu estou aqui há 17 anos em Sergipe, minha família é toda do Rio. Mas hoje em dia eles vêm, todos vêm, meu pai vem, adoro os netos, eu já não esqueci, mas perdoei. Isso já não me faz sofrer tanto como me fazia sofrer no passado. E não fez bem só para ele, não, fez muito bem a mim. Porque é uma outra lição que a gente aprende também. Então, o amor no lar, ele precisa ser ativo, compreender, perdoar, né? Repetidas vezes. Isso aí é sem fim, né? Até que os conflitos se dissolvam. Ainda no mesmo livro, Emmanuel fala pra gente assim: a família é uma escola de educação moral e espiritual, onde lapidamos nossos caracteres, desenvolvemos sentimentos nobres, estruturamos aspirações elevadas e convertemos fraquezas em oportunidades para o crescimento espiritual. É uma escola contínua, né? Quando a gente vai corrigindo as imperfeições e avançando espiritualmente. Naquele livro que eu já citei antes, Estudos Espíritas, a Joana fala assim: o desequilíbrio familiar pode ter impactos negativos na sociedade como um todo, já que a família é fundamental na formação de valores éticos e morais, que por sua vez são a base da sociedade justa e equilibrada. Quantas vezes a gente vê pessoas fazendo coisas ruins, atos maldosos, a gente fala: gente, isso não tem pai nem mãe não, não foi educado não tem amor nesse coração, né? Porque realmente o desequilíbrio familiar, ele vai repercutir no coletivo, isso é fato, né? Por quê? Porque a sociedade reflete os valores que a gente aprende dentro do lar. E aí Emmanuel, ainda nesse contexto, ele fala assim: temos dessa forma, no Instituto Doméstico, uma organização de origem divina, em cujo seio encontramos os instrumentos necessários ao nosso próprio aprimoramento para edificação do mundo melhor. Esse aqui é bem interessante. Todo mundo já ouviu essa frase da mãe, né? Mãe, eu quero ir na festa. Todo mundo vai. E a mãe fala: você não é todo mundo. Isso aí é clássica, né? Até eu já falei para meus filhos. Mas são nessas... a gente também precisa passar por nãos
para aprender, que nem tudo é do jeito que a gente quer, né? Então, a minha pequena, às vezes, fala, agora ela não fala mais. Ela uma vez falou isso, né? Mãe, mas todo mundo vai. Eu falei, filha, seu nome é Marcela, você não é todo mundo. E hoje mamãe não vai porque não dá para ir. Pior é você não ir depois. Eu estou dizendo, hoje não dá. Aí, passou um tempo, teve um dia que ela pediu para fazer uma situação, eu falei, tá, hoje você vai poder ir. Ela, mãe, pior é nada, né? Ou seja, ela aprendeu, né? Ela entendeu. Então, se a gente não... às vezes a gente quer dizer um sim, mas para não facilitar tanto as coisas em relação ao aprendizado, ao comportamento e ao caráter, a gente precisa dizer um não. Até mais ou menos ali aos 7, 8 anos, a criança está formando o caráter. A gente está formando um sujeito para a sociedade, tá? Então, lá no livro As Leis Morais, ele fala assim, a valorização da família como instituição divina é fundamental para o desenvolvimento de uma sociedade mais fraterna e justa, onde o amor e a solidariedade são valores prioritários. Não adianta que é o primeiro núcleo de socialização, como a gente falou, então eu vou replicar isso na sociedade. Que o espírito miramês, também na obra Filosofia Espírita, ele fala sobre o cultivo do amor e da união. Então, a união familiar é o alicerce da vida. Cultivemos o amor e a união, valorizando os laços de parentesco para construir um mundo melhor e harmonioso. Então, uma sementinha, um pedido que eu deixo aqui hoje, no coração de cada um de vocês, que se vocês tiverem alguma desavença com algum familiar, né, com algum amigo que era um amigo de infância, mas agora brigou, né, com o pai, com a mãe, com o irmão, que hoje eu tenha conseguido plantar um pouquinho, né, de arrependimento ou de repente uma reflexão sobre esse fato para que vocês busquem um entendimento. Eu chego, estou arrepiada aqui, porque quando a gente traz uma palestra, né, quando o Beto fala, aí, qual vai ser o tema? É um tema que muitas vezes a gente precisa também revisitar, estudar, porque quando a gente está falando aqui com vocês, a gente também está refletindo a nossa vida. Então, peço essa contribuição de vocês, que usem as palavras ditas aqui hoje para refletir sobre a vida de vocês também. E aí, fazendo uma síntese, né, do que a gente falou hoje, a gente falou então que os laços de família fortalecem os laços sociais porque educam o espírito para a vida em sociedade, ampliam o sentimento de fraternidade universal, promovem o progresso moral individual e coletivo, transformam o amor particular em amor ao próximo e preparam a humanidade para viver a lei de amor ensinada por Jesus. Então, gente, amem hoje, fala eu te amo para o seu familiar, abraça. A gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe qual é o nosso planejamento reencarnatório, quando a gente vai desencarnar. E o que não dá é para a gente desencarnar e deixar um monte de pendência aqui, que depois a gente vai voltar e vai estar tudo acumulado. Então, reflitam sobre isso, tá? Espero ter realmente tocado um pouquinho o coração de vocês aí. Tem umas pessoas assim meio que se denunciando, dando umas risadinhas assim. Então, espero realmente que a gente faça essa reflexão. Eu também já fiz, com certeza, tanto na preparação da palestra, como agora aqui falando com vocês. E que a gente consiga voltar para os nossos lares com o coração cheio de amor, né? E realmente com o desejo de progresso e de união familiar. Então, a família é o primeiro degrau, né, para a fraternidade universal. Então, quando a gente consegue entender esse degrau e subir nele, a gente cumpre a nossa missão e toda a sociedade se beneficia. Então, essas aqui foram as obras que foram consultadas para eu falar aqui com vocês hoje. Desejo muita paz, muita luz e que a gente retorne para os nossos lares reenergizados, né, com essa oportunidade de melhoramento espiritual que foi nos dada aqui hoje. Muita paz para todos.